Vamos para mais um bate-bola aqui com os nossos comentaristas. Dessa vez o assunto é o pré-candidato Ciro Gomes, que criticou o adversário Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não se manifestou publicamente sobre o perdão do presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. Segundo Ciro, Lula, que é o líder das pesquisas presidenciais, pode estar achando que não deve satisfações ou pretendendo usar do mesmo instrumento para indultar, para perdoar aliados políticos dele. O pedetista ainda disse que Lula não foi solidário com o Supremo Tribunal Federal, que foi o alvo desses ataques aí, né? A assessoria de Luiz Inácio Lula da Silva disse que não se manifestaria sobre os comentários de Ciro, mas acrescenta que Lula governou por 2 mandatos e nunca usou esse instrumento. Vou começar por Fernando Molica dessa vez, hein? Molica, na sua avaliação aí, por que Lula ainda não se manifestou sobre esse assunto e se ele deveria já ter se posicionado? Há uma versão de que dita por petistas que o Lula não quis se manifestar para não fortalecer a ideia disseminada por Bolsonaro de que o STF quer a eleição do petista. Então, para não criar um polo entre, não reforçar esse polo que o Bolsonaro procura estimular, de um lado o STF, de outro o Bolsonaro. Agora, o Ciro tem toda a razão, né? O Lula, sim, ele deveria ter se manifestado, ele deveria ter se posicionado, ainda tem tempo para isso, ele precisa vir a público, isso é um ato importante, é uma discussão política e institucional importantíssima. Isso está na mão do presidente da República, essa possibilidade de graça está na mão do presidente da República, ele não pode ficar isso guardado para eventualmente utilizar. Ele não utilizou, se bem que na época do Lula nem havia tantas condenações, né? As condenações até do mensalão começaram a ocorrer principalmente no governo da Dilma Rousseff. Então, e ela não utilizou essa graça. É curioso, porque na campanha eleitoral em 2018, até quando estava no hospital, o Bolsonaro chegou a dizer que se o Haddad fosse eleito, Fernando Haddad, então candidato do PT, ele iria indultar o Lula, ia conceder uma graça para o Lula. Quem acabou concedendo foi o próprio Bolsonaro. Mas, enfim, é importante que o Lula se manifeste, porque um candidato a presidente da República não pode escolher assuntos. Não pode ficar falando, isso aqui eu falo, isso aqui eu não falo. Não, tem que falar sobre tudo. Tem que ser perguntado sobre isso. Quem for entrevistar o Lula nos próximos dias deve provocá-lo. É obrigação do candidato a presidente da República, o pré-candidato, se posicionar sobre esses assuntos. Até em relação a isso, porque há suspeita, não tem ninguém preso agora, não tem nenhum petista preso, mas o Zé Dirceu pode ser preso. Né? Semana passada houve aí mais uma sentença, uma mudança de sentença, e outros petistas ou aliados do eventual futuro presidente Lula poderão vir a ser presos, ninguém sabe. Né? Então ele tem que se manifestar, sim, e é importante, até para que haja uma mudança na legislação. Como eu disse antes, não há nada que indique que o Bolsonaro cometeu um crime ao instituir essa graça, ao determinar esse benefício ao Daniel Silveira. Ele pode ser que ele tenha ido além dos limites, pode ser que ele tenha forçado um pouco a barra, mas não cometeu crime. Agora, já que ele descobriu essa possibilidade de usar esse mecanismo aí como para funcionar como se fosse uma instância revisora do Poder Judiciário, isso está errado, o Congresso Nacional tem que regulamentar isso. Ou tem que mudar a Constituição, ou então mudar a legislação ordinária, para que o presidente deixe de ter esse poder tão discricionário, tão amplo, de funcionar como uma espécie de Supremo do Supremo, algo acima do Supremo que não existe. E por isso, claro, todos os candidatos a presidente, inclusive o Lula, têm que se posicionar sobre isso. É um erro e é uma falta de compromisso esse não posicionamento. Representa uma falta de compromisso e um erro. Stephanie. Essa foi a opinião de Fernando Molica.